Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cláudia La Selva e eu sou diretora de serviços hospitalares e de práticas assistenciais no Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de hoje, no dia 15 de agosto. O tema desse mês é segurança do paciente. E hoje nós vamos discutir iniciativas de qualidade e segurança com recursos limitados. Na semana passada, nós discutimos os pilares da qualidade e da segurança. Gostaria de fazer alguns lembretes. Primeiro, o evento está sendo gravado e ele pode ser acessado pelo YouTube da ANAP. O certificado de participação será concedido àqueles que participarem das 4 jornadas do mês. Nosso evento hoje tem previsão de duração de 1h30. Cada debatedora terá de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição e nos 30 minutos finais faremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem encaminhar suas perguntas pelo chat. Em relação a esse tema, nós discutiremos como melhorar a qualidade e a segurança do paciente em ambientes de saúde com recursos limitados, o que pode ser um desafio significativo. No entanto, nós vamos ver ao longo dos debates que diversas estratégias podem ser implementadas para fazer melhorias substanciais e mitigar os riscos, mesmo com recursos restritos. Algumas delas: educação e treinamento contínuo das equipes, padronização dos processos, uma forte cultura de segurança localmente, monitoramento e feedback contínuo, uso de recursos locais, especialmente adaptando o uso de tecnologias ou de recursos alternativos, o engajamento do paciente e a colaboração ativa com outros membros da equipe multidisciplinar e também com outras áreas ou outras instituições. E convido a ter esse tema conosco 4 colegas de vários hospitais aqui que estão conosco, que engrandecerão o nosso evento. Estarão conosco Marília Correia, que é gerente executiva de qualidade da rede Mater Dei de Saúde, Lilian Carvalho, que é executiva em gestão da qualidade e segurança do paciente no Hospital Albert Sabin, Najara Andrade, que é gerente médica da gestão de risco do Hospital Sírio-Libanês, e Elizabeth Mitsui, que é diretora de governança assistencial corporativa da DASA. Então, para começar a sua exposição, eu convido Marília Correia. Marília, muito obrigada por aceitar o nosso convite, excelente apresentação. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu agradeço o convite, peço desculpas pela minha voz, né? É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre um tema tão relevante. Eu separei algumas iniciativas para a gente conversar com vocês, mas eu gostaria de começar com uma contextualização, né, que nos motivaram a trabalhar com as iniciativas que eu vou destacar aqui com vocês hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de contextualizar diz respeito à formação dos profissionais, né? Hoje, os nossos profissionais ainda têm uma formação, né, lá na base, lá nas escolas, né, pouco focada no cuidado centrado ao paciente, que é hoje a nossa meta, né, o nosso objetivo principal no que diz respeito à qualidade e segurança. A gente tem também um grande desafio, né, que é evoluir com a cultura de segurança alinhada à cultura organizacional. E também de contribuir com a segurança, alinhando processos,
pessoas e tecnologia. E aí, para proporcionar condições que o profissional tenha tempo de estar próximo do paciente, eu tenho foco hoje em algumas ferramentas, né, nas tecnologias que nós utilizamos para que a gente possa contribuir para que o profissional tenha mais tempo para estar junto ao paciente. A pandemia do Covid, né, nos trouxe esse aprendizado, nos trouxe muito aprendizado, assim como também as epidemias de dengue e agora recente, fortalecendo as nossas ferramentas, a PL da enfermagem, né, que também ajustes nós precisamos fazer para poder contribuir com as pessoas e para a sustentabilidade das organizações. Então, uma das primeiras iniciativas, e que nós fortalecemos muito, diz respeito ao fortalecimento da nossa cultura organizacional, reforçando bem os nossos valores. A gente tem como valor, né, o cuidado seguro e bem feito, e isso é na rede, né, muito fortalecido com todas as bases, a partir da alta direção. Hoje, nós falamos de cultura, e tem isso de cultura de segurança, dos nossos resultados, dos nossos monitoramentos, e contamos com a participação efetiva desde o Conselho de Administração, a vice-presidência, o nosso CEO e toda a alta direção. Visto que nós estabelecemos o nosso núcleo de segurança do paciente em 2 grupos de trabalho, um grupo tático operacional e um grupo estratégico. Todas as semanas, todas as sextas-feiras, a gente tem um ritual de reuniões com esse grupo estratégico, onde a gente discute os incidentes e também as iniciativas de melhoria. Uma outra iniciativa que nós trabalhamos, né, desde a época do Covid, foi o estabelecimento, né, de um projeto que a gente chamou de Projeto Compartilha. E esse projeto, hoje, né, a gente formou lá um grupo, né, pulmão lá que a gente tinha para trazer os recursos formados, para não impactar na segurança do paciente, para atuar nas áreas onde a gente tinha o absenteísmo alto na época do Covid. Isso, para a gente, tornou uma realidade no sentido da gente montar uma central de remanejamento como ferramenta, né, que eles estão trabalhando, que a gente implantou, estruturada no Power BI, onde a gente consegue ter uma previsão de demanda e ter um grupo multifuncional de colaboradores que são treinados nesta multifuncionalidade, um grupo de técnicos de enfermagem, nessa multifuncionalidade para atuar nas áreas. A gente também trabalhou com uma ferramenta desde 2021, que é o meu Mater Dei. A gente sabe que uma cirurgia segura, ela começa antes, né, do paciente vir para o hospital. O checklist começa a ser aplicado lá atrás. Então, essa ferramenta, a gente tem trabalhado com as jornadas, né? A jornada é pré-cirúrgica digital. Todo o planejamento cirúrgico é feito desde o início e os dados do paciente são transitados nessa ferramenta, incluídos lá pelo médico e toda a interação com o paciente, para que a gente consiga circular com uma informação consistente e segura para esse cuidado e a interação com o paciente. Também outras iniciativas nós trabalhamos para que os profissionais tenham mais tempo de estar mais próximo do paciente, uma ferramenta que chama Quality. Essa ferramenta, ela permite com que o paciente acesse diretamente as áreas de apoio para as suas demandas e liberando a enfermagem para o cuidado de fato. A gente também criou a figura do técnico educador das unidades,
Trabalhamos com guardiões de metas internacionais de segurança do paciente, e a gente sabe que a gente precisa, para a qualidade e segurança, ter foco e atenção o tempo todo. Então, a gente tem os DDSAs de manhã, onde a gente discute os riscos, e também trabalha com uma ferramenta, né, um painel, onde toda a equipe tem acesso a todas as informações relacionadas aos riscos desse paciente, para que consigam atuar de forma proativa, né? O gerenciamento da dor, por exemplo, e outros demais riscos, né? Uma matriz de capacitação é constituída e um alinhamento muito grande para que a gente consiga engajar a equipe multi, né, em todos os processos de qualidade e segurança do hospital. Hoje nós estamos em andamento com uma central de proteção de paciente, do paciente, para que a gente consiga atuar no monitoramento das áreas e intervir imediatamente para a segurança e melhoria desse cuidado. Então, em linhas gerais, foram as iniciativas que eu trouxe para a gente poder iniciar a nossa discussão e que a gente vem trabalhando no dia a dia da Rede Mater Dei. Muito obrigada. Marília, muito obrigada pelas suas considerações, trouxe excelentes pontos, né, as iniciativas que a Rede Mater Dei vem empregando. Muito obrigada, excelente. Bem, vamos dar sequência agora. Eu convido a próxima debatedora, Lilian Carvalho, por gentileza, pode trazer a experiência do Albert Sabin. Obrigada. Bom dia a todos os presentes. Antes de começar, aproveitar aí o momento que eu tenho hoje e que é de muita alegria para mim, enquanto profissional, mas também enquanto instituição Albert Sabin, compartilhar de um espaço aí tão rico com instituições e executivas que eu tenho muito apreço e que eu tenho como referência, tem muito valor para mim. Agradecer à ANAP também pelo convite, sempre é muito salutar, né? Investimos tempo para discutir propostas e iniciativas aí que podem não só ajudar as nossas instituições, mas também outras. Bom, quando a gente fala de iniciativas de qualidade e segurança do paciente, com um olhar muito para escassez de recursos, que é o que hoje vivemos, eu vou falar um pouquinho, contextualizar um pouco da minha instituição. O Albert Sabin é uma instituição que está no interior de Minas Gerais, tem aí aproximadamente hoje, como leitos operacionais, quase 210 leitos. E os nossos desafios aqui, eles são bem complexos. E acho que, por mais intenção que eu tenha de não falar mais do mesmo, acho que a gente acaba compartilhando das mesmas dores, né? A saúde suplementar vem passando aí por desafios constantes. E eu entendo que esse momento é um momento muito rico, que provoca todos nós gestores a ser mais criativos, a buscar mais a autorreflexão sobre de que maneira podemos fazer diferente com o que temos. É quase que um milagre, né? Quando a gente fala que precisamos fazer diferente com o que temos, a gente precisa olhar lá para a base, né? O BSC. A gente precisa olhar para pessoas. Eu venho de uma cultura, antes mesmo de assumir a área da saúde, eu estou na saúde há quase 10 anos, mas tenho aí uma trajetória na indústria, e eu entendo que qualidade se faz considerando aí gente e gestão juntos para o favorecimento da cultura. O Albert Sabin, nos últimos tempos, historicamente falando, tem passado aí por desafios grandiosos, particularmente, né? A instituição, no seu contexto íntimo, sabe das dificuldades que se tem, mas aqui nós temos um olhar muito voltado para pessoas. Isso, inclusive, é uma das nossas grande força, né? Pessoas que fazem a diferença. Mas a gente também precisa entender que é cíclico todo o processo, toda a jornada profissional. E nos últimos tempos tivemos desafios aí sistêmicos, tivemos desafios com pandemia que nos trouxe muito aprendizado, principalmente quando a gente fala de olhar para pessoas. O nosso grande propósito aqui é trabalhar para melhor assistência. Para melhor assistência com segurança, com gestão de risco, para propor melhores práticas assistenciais continuamente.
Como qualidade, como gestora do núcleo de segurança, também atuando na gestão estratégica do hospital, a gente tem feito um trabalho muito corpo a corpo, desde a alta governança até a camada operacional, no sentido de promover movimentos de reflexão e de educação continuada, porque, enquanto instituição hospitalar, a gente tem a certeza de que nós somos formadores contínuos do cuidado, independente do processo que a gente atua. E, como qualidade, nós somos mediadores, muito mais do que propor boas práticas, provocar um olhar atento para monitoramento do cuidado, melhoria contínua de processo. A gente precisa trazer pessoas capacitadas para isso. Então, nos últimos tempos, a gente tem olhado muito para iniciativas que precisam, de fato, transformar essa realidade. Falamos muito do cuidado centrado no paciente, mas estamos longe de atingir o nosso ideal, considerando, como muitos já disseram, a fragilidade da formação da equipe multiassistencial e médica na sua formação de base. Então, pensando em momento de escassez, o que a gente tem que fazer é o uso de barreiras humanas. E para a gente fazer barreiras humanas, a gente precisa trazer todo mundo para a discussão do que é o conceito na prática, né? Do cuidado centrado, de que maneira cada um consegue ser barreira do cuidado e promover a mudança. Quais iniciativas a gente tem provocado nos últimos tempos? A qualidade aqui sempre trabalhou e sempre trabalha com gestão estratégica de pessoas. Toda a reformulação do nosso modelo de gestão e de práticas, de movimentos, né, que repercutem em 360 graus aqui na instituição, sempre é construído a várias mãos. Então, nós temos aí projetos muito importantes que são desenvolvidos aqui, por exemplo, o nosso projeto, que é lindo, se chama Lado a Lado, que é feito junto com gestão de pessoas, muito na ponta, conversando muito com toda a equipe multiassistencial, dando a eles um momento de escutativa, de acolhimento, e isso não para só na equipe multi, isso vai também desdobrado a toda a cadeia organizacional. Hotelaria, por exemplo, a gente hoje trabalha muito a conscientização e discussão. Nos momentos, nos fóruns que a gente provoca, porque a gente entende que precisamos destinar tempo para isso, trazer clareza para todos os profissionais que são responsáveis pela jornada do paciente aqui dentro, o que é que a instituição espera dele, para a gente transformar aquilo que a gente tem lá na nossa política de qualidade acontecer de verdade na prática. Então, a conscientização da hotelaria sobre todos eles prestam assistência e de que maneira, desde o momento que esse paciente chega aqui, buscando cuidado nosso. Para além da hotelaria, a gente caminha muito para a equipe multiassistencial e também para a equipe de apoio, que é suprimentos, que é toda a estrutura que precisa também fazer parte das discussões e reflexões sobre os nossos resultados, para a gente tentar cada vez mais trabalhar pelo espírito de cooperação, porque hoje o recurso humano para nós aqui também é escasso. A nossa alocação de recursos e investimentos precisa ser muito assertivo, porque nos custa muito. E a gente tem visto aí com essas iniciativas resultados bem significativos de transformação cultural. Quando a gente traz esse time da camada operacional, tática, gerencial, para a discussão de conceitos e de que maneira isso pode ser desdobrado de cada maneira nas suas áreas, eles se tornam cada vez mais apropriados e responsáveis pelo cuidado do paciente. É muito gratificante ver o time, por exemplo, da higienização e limpeza nossa aqui, falar de que maneira ele olha para o nosso paciente no dia a dia, considerando que ele também pode ser barreira do cuidado. Quando, por exemplo, eles estão nas unidades assistenciais, fazendo todo o processo de higienização. Desde uma grade que precisa ser elevada, identificação dele próprio, enfim. Quando a gente fala também de iniciativas que envolvem o paciente, barreiras de segurança, promovemos também, para além da nossa política de auditoria interna, de qualidade, nós fortalecemos ela para uma política de auditoria interna de qualidade integrada. Então, já faz algum tempo em que, todos os meses, qualidade, farmácia, engenharia clínica, manutenção,
SCH, SESMIT, trabalha com a gente no modelo de buscar na ponta aquilo que é frágil, para a gente mitigar riscos e também transformar isso em ações. E acompanhamento disso para feedbacks que não são só feitos para aqueles que, de alguma maneira, impactaram no resultado, mas usar disso para um plano educacional multidisciplinar que é desdobrado junto ao médico, coordenador das unidades assistenciais, que também tem aí a necessidade de formação, porque ele, em última instância, é o dono do cuidado, mas ele não faz isso sozinho. Então, também trabalhamos junto com a equipe multiassistencial e médicos nos momentos de round, nos momentos de discussões, admissão do próprio paciente, de que maneira a gente entende que esse paciente tem que ser admitido. Para muito mais do que conduta clínica, é olhar para esse paciente de maneira integrada, né, de maneira completa. Então, hoje a gente vem fazendo 2 movimentos muito fortes. Um movimento de acompanhamento da saúde do nosso colaborador. A gente sabe que não vivemos o melhor cenário, temos aí uma exaustão significativa do nosso time, né, multiassistencial e operacional também. Olhamos muito para todos os movimentos que a gente tem de ações que repercutem, por exemplo, em análise das nossas comissões obrigatórias, para tirar delas resultados que podem também servir de ações de educação continuada, e replicar isso e trazer o resultado para todos que competem, não somente para a comissão, acompanhar e fortalecer esse movimento de feedback pós-análise, pós-diagnóstico, e acompanhar o resultado desse feedback e de que maneira isso tem sido transformado. E, principalmente, aproveitar todos os usos da tecnologia que nós temos para mitigar e potencializar a análise de resultados, para que a gente possa atacar os problemas que são, de fato, fortes, que geram impactos grandiosos, mas também que podem ser direcionados para melhorar a nossa rotina e resultado. Nós também aqui temos uma extensão para o ensino, e quando eu falo de formação, nós somos formadores constantes. Acho que a gente precisa sair do conceito e colocar isso de alguma maneira na prática. Aqui nós temos uma extensão, um braço de ensino em pós-graduação médica e multiassistencial. E entendendo a fragilidade disso, também propomos no nosso negócio ensino, no currículo, né, no conteúdo programático, trazer para o médico pós-graduando os conceitos de qualidade, de cuidado centrado no paciente, de segurança do paciente e de gestão de risco. Temos feito um trabalho bem interessante, que é, inclusive, além de trazer a revisão de toda a cadeia medicamentosa, que trouxe um resultado significativo para nós, de trazer os eventos que estão causados aqui, por exemplo, por algum tipo de fixador, e trazer quem compra para entender que não precisamos trabalhar o equilíbrio do preço e da qualidade. Se eu não trago esse gestor que é responsável por isso, para entender o resultado na ponta, ele não é obrigado a saber, então, trazer todo mundo para a discussão e para o senso da responsabilidade enquanto prática assistencial, para a gente oferecer ao nosso paciente aquilo que, de fato, ele busca, muitas das vezes, não somente ele, mas como familiar, totalmente refém do nosso cuidado, trazer para as discussões. A gente tem aqui hoje o nosso momento de visita humanizada, em que o coordenador e a equipe multiassistencial, nós elegemos determinados tipos de pacientes que estiveram com a gente aqui por um bom tempo, para que ele possa vir e trazer depoimentos sobre qual foi a experiência dele aqui. E isso também é transformado em ações de qualidade para a gente replicar para a instituição como um todo, bem como também toda a rotina beira-leito, de que maneira a gente educa o nosso time multiassistencial e capacita e acompanha, não é simplesmente ensinar e deixar correr, mas é acompanhar, é fazer um trabalho de formação. De que maneira a gente está trazendo o paciente para esse centro do cuidado, familiar, inclusive. Quando a gente olha para os nossos protocolos, a gente olha para os nossos prontuários quando auditados,
o quanto de oportunidades a gente enxerga e traz tudo isso para um plano de educação continuada. E para finalizar, falando sobre tudo isso, a gente entende que qualidade, núcleo de segurança, gestão de risco, isso é estratégia da instituição, isso é estratégia organizacional enquanto instituição que oferece assistência. E hoje a gente tem aí como um dos grandes projetos que vem tomando cada vez mais força o fortalecimento do nosso núcleo de segurança do paciente e gerenciamento de risco. Um projeto lindo que também trabalha o engajamento e a formação da gestão clínica e a gestão multiassistencial, com engajamento de toda a equipe de apoio, que é não só apoio administrativo, mas também toda a cadeia de apoio transversal que envolve aí todo o nosso serviço que suporta assistência, enquanto imagem, laboratório, enfim. É uma instituição que vive em constante aprendizado, sabemos que temos muito a percorrer, mas a gente tem um propósito muito forte, porque todo o time que nós temos aqui, por mais escasso que seja, é um time que hoje entende a importância da formação continuada. Nesse contexto, nos provoca muito a estudar muito, a buscar por melhorias, para a gente ser também mediador e promotor, né, de ações que realmente vão repercutir na instituição. Era isso que eu tinha que trazer um pouco para vocês no tempo aí que nós temos para dialogar. Lília, muito obrigada. Excelentes iniciativas. Parabéns pela apresentação, pela clareza, né? Iniciativas que vão do engajamento de toda a rede de apoio, né? Apoio assistencial, administrativo, até o engajamento do paciente. Excelente, muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra para a Najara. Najara vai compartilhar aqui as suas ideias também conosco. Muito obrigada, Najara do Cídio. Bom dia. Eu vou só compartilhar uma apresentação. Ela já está aqui. Isso. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a honra de vivenciar esse momento que, para mim, é um momento de troca e aprendizado mútuos. É uma grande honra, é um imenso privilégio compartilhar desse momento com todos vocês. Eu sistematizei um pouquinho do que nós temos para falar em alguns poucos slides para subsidiar a nossa discussão. E, em resumo, olhando até um pouco do que já foi trazido, o que nós buscamos quando trabalhamos com qualidade e segurança da assistência é a busca por um sistema seguro. Gosto muito dessa equação trazida de referência da JCI e Elsevier, que sistematizam o sistema seguro como processos seguros somados a decisões seguras. E eles mesmos definem que seria um sistema que conecta pessoas, processos, conhecimento e tecnologia. Muito do que já foi dito aqui hoje. E eu circulo e eu gostaria de enfatizar no que discutirei aqui com vocês, o foco nas nossas pessoas. Eu tenho claro comigo que nós, profissionais de saúde, decidimos cuidar de gente. E quando a gente cuida de gente, a gente está falando dos nossos pacientes, das suas famílias e dos nossos colaboradores. E é nosso dever estratégico proteger pacientes e profissionais do erro. Nesse contexto, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial. Me deu um cenário dinâmico, interativo, complexo na saúde. Pasmem, veio essa imagem. De fato, um ambiente extremamente complexo, agitado, onde a comunicação está intensamente prejudicada, pelo que se percebe cada um para um lado e com pouca coesão. E isso me fez refletir muito, em primeiro lugar me assustou, e o outro lado me fez trazer uma grande reflexão. Tá vendo que o paciente está aqui, todo mundo fazendo uma tarefa, agitado, corrido, e obviamente com uma comunicação prejudicada e obviamente uma grande tensão.
E trazendo o tema do que a gente tem para falar hoje, recursos limitados, escassez de recursos, eu queria trazer, olhando para essa foto, que a gente não fala só de número, a gente fala de escassez de recursos, de engajamento, de adequação à pressão e demanda, como essa foto que a gente olha, de coordenação do cuidado, de comunicação, de concentração, de colaboração e ainda escassez de bem-estar. Dentro dessa premissa, alguns dados bastante recentes mostram que o engajamento de funcionários diminuiu globalmente em 2022. E o custo disso gira em torno de 7,8 trilhões de dólares. Em geral, 15 em cada 100 enfermeiros são considerados desengajados na atualidade. E as estimativas sugerem que cada enfermeiro que não esteja engajado na sua atividade custa para a organização em torno de 22.200 em receita perdida, como resultado do impacto na produtividade e, obviamente, num cuidado de qualidade, de excelência. E, obviamente, isso pode repercutir em absenteísmo, em rotatividade de profissionais, que, obviamente, tem todas as consequências que nós já conhecemos. E a gente tem claramente um problema de esgotamento dos nossos profissionais. Conforme já colocado aqui, a gente vem de um período pós-pandemia e, obviamente, com uma complexidade da assistência à saúde e cada vez mais intenso e premente. E é claro, a gente tem um problema de esgotamento e o enfrentamento disso envolve uma transformação de cultura e um desenvolvimento de liderança, conforme muito bem trazido pela Lilian. E dentro dessa lógica, a gente precisa sim trabalhar a resiliência nas organizações de saúde e em cada um de nós como profissional. E dentre os elementos de uma resiliência que não podem ser deixados de lado, a gente precisa enfatizar a adaptabilidade, a habilidade para resolver problemas e pedir ajuda, resgatar continuamente o significado e o propósito, estabelecer bons relacionamentos e apoio social e de saúde, e, obviamente, trabalhar questões e promover o otimismo e a experiência regular de emoções positivas. Isso tudo se permeia em aspectos de cuidado aos nossos colaboradores e gestão de pessoas e conectam claramente com os princípios de alta confiabilidade, que aqui eu destaco a preocupação, a resiliência e a sensibilidade e cooperação. E como? Que estratégias utilizar para otimizar processos e recursos? Em primeiro lugar, a padronização, ter protocolos e processos definidos, claramente definidos e padronizados. A receita de bolo do que seguir, do como fazer. Uma premissa básica da qualidade. Em segundo lugar, a Lília trouxe muito bem o desenvolvimento e educação de pessoas, para que elas se sintam cada vez mais seguras e confiantes na prestação do cuidado. Adicionalmente, precisamos investir em informatização e automatização de processos, para que elas sejam guiadas para a tomada das decisões mais assertivas, considerando a complexidade e obviamente, a interferência de vieses cognitivos sobre alta pressão e demanda, todos nós estamos sujeitos. Eu entendo e promovo claramente a simplificação de processos como uma ação de alta efetividade para promoção de resultados de segurança. Aliado a isso, considerando todas essas iniciativas, precisamos acompanhar por indicadores, por conversas e precisamos claramente dar feedback para os nossos profissionais. O esquema à direita resume um pouquinho do que está à esquerda
E é exatamente, eu ganho confiabilidade e eu ganho confiança com desenho de processo, com uma cultura de confiabilidade, com integração de fatores humanos e, como já aqui colocado, engajamento e envolvimento do paciente e família. E como algumas iniciativas e algumas questões que eu não poderia deixar de trazer aqui, no centro a gente precisa destruir hierarquia de poder na saúde e favorecer um modelo de comunicação compartilhado, e um modelo mental compartilhado onde a comunicação e os canais sejam cada vez mais favorecidos. A gente precisa estar aberto a ouvir todos os pontos de vista e entender os lados de uma forma empática e compassiva. Adicionalmente, dar voz a quem de fato conhece as dores e as delícias de ser o que é, como a gente coloca muito aqui na nossa organização. Precisamos, à direita e acima, promover e buscar a segurança psicológica dos nossos colaboradores, que eles se sintam cada vez mais seguros para se colocar e também para serem barreiras, quando identificam processos inseguros ou situações inseguras. Somado a isso, a promoção contínua do trabalho em equipe, obviamente, é mais uma inter e multidisciplinar, gente, em todos os níveis, dentro da lógica que a gente já colocou de que as hierarquias de poder, de conhecimento prevaleçam sobre a hierarquia do poder. E já colocados aqui é o que, de fato, a informatização e a automação ajuda, e a tecnologia, em especial, a redução de bias cognitivos. E como fazer tudo isso, né? Como aqui na nossa organização a gente tem trabalhado para fortalecer os times e cuidar das nossas pessoas. Temos diversas iniciativas, aqui eu trabalho com alegria, traduzido e transposto do framework do Institute for Healthcare Improvement, da Join Work, que trouxe resultados. Hoje todas as unidades assistenciais da nossa instituição trabalham o modelo de gestão participativa proposto pelo Trabalho com Alegria. Estratégias de reconhecimento dos times, aqui eu trago o This Is Me e o Destaque Prêmio Top do Cuidado, que é uma iniciativa para profissionais que foram barreira para a ocorrência de eventos adversos, diante de circunstâncias de quase falhas e, por si só, barraram esses eventos. Uma importante estratégia de reconhecimento institucional a esses colaboradores, dentro de uma premissa de promoção dos desvios positivos e do reconhecimento. Obviamente, o trabalho em prol de uma cultura justa, em que o caráter seja cada vez menos punitivo, mais justo, onde o comprometimento, a responsabilidade prevaleçam sobre a omissão ou a punição. Diversos canais que promovem a comunicação entre os nossos times. Aqui eu trago a nossa iniciativa de implantação do Safety Huddle, aqui na nossa instituição se chama Segura. Foi uma forma simples, dentro de uma lógica de sensibilidade e cooperação, de implantar o Safety Huddle de uma forma que fizesse sentido para os nossos times, e ele aqui é um acrônimo, o S de segurança, o E de estrutura, o G de gestão de conflito, o U de unidade certa, o R de recursos, o A de alerta ou atenção. Atualmente, em 100% das nossas unidades, o Segura acontece durante as trocas de todos os turnos e uma vez ao dia, escalonados à alta liderança do hospital pela manhã. A implantação dessa iniciativa trouxe, numa pesquisa dos nossos colaboradores, melhora da comunicação, melhora do trabalho em equipe e da consciência situacional, que sim, engaja e promove segurança. Desafios, sobretudo comunicação, consciência situacional e trabalho em equipe, à luz de um momento de alta pressão, demanda e escassez
traz sim incremento em qualidade de segurança. Algumas ações também para promoção da segurança psicológica, temos implantado o Código Atlas, também um acrônimo de acolhimento a colaboradores que se veem diante de assédios, ameaças ou situações de conflito, e obviamente temos uma equipe de suporte em cada unidade capacitada para acolher em vários níveis de escalonamento das instâncias diante de alguma dificuldade de contenção em um nível 1, um nível 2 ou um nível 3. O nível 3 aí já alcança a alta direção do nosso serviço. Diversas ações de engajamento, aqui eu trago iniciativa da corrida de higiene de mãos e do desafio Dano Zero, que promove e buscam promover não só o propósito, o engajamento individual, mas acima de tudo o engajamento de times, que é isso que de fato constrói. E falando em times, uma outra iniciativa agora em fase avançada de expansão, que são os times operacionais de proteção e segurança, aqui chamado TOPS, que são times locais que trabalham dentro da metodologia CUSP da Johns Hopkins a promoção de melhorias nas suas unidades assistenciais onde atuam. E por fim, e não menos importante, aqui colocado abaixo e à esquerda, o cuidado aos profissionais, seja numa assistência à saúde adequada, quando no acolhimento aos colaboradores em situações de segunda vítima diante da ocorrência de eventos adversos. Então, cuidar da saúde e do sofrimento dos nossos colaboradores também fortalece. São somente algumas das ações desenvolvidas ao longo dos últimos 3 anos, mas que sim, têm trazido benefícios e transformam. E para finalizar, eu gostaria de terminar com essa frase, que a qualidade nunca se obtém por acaso, ela é sempre o resultado de um esforço inteligente e à luz da inovação que a gente vive continuamente, eu diria que esse esforço inteligente, ele inclui ser adaptável, colaborativo e persistente. Muito obrigada. Oi, Najara, muito obrigada, excelente apresentação, acho que você pôde trazer como protocolos e sistemas e processos simplificados, né, podem contribuir nesse cenário, mas especialmente o foco em pessoas, né, a importância da segurança psicológica e da saúde dos nossos colaboradores. Excelente contribuição, muito obrigada. Bom, vamos dar sequência à última apresentação de hoje. Então, convido a Elizabeth Mitsui da DASA. Beth, por gentileza, sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Parabéns aí pelas explanações. Já aprendi bastante aqui, bastante conteúdo, e já fiz algumas anotações aqui para implementar aqui na instituição. E dando continuidade aqui à temática, eu vou trazer um ponto que é bem relevante, né, quando a gente pensa no quesito eficiência, né, recursos humanos limitados, e a composição disso para gerar ainda qualidade e segurança. Então, o meu enfoque ele vai ser principalmente voltado à tecnologia. Então, o que a gente tem hoje, né? Claro que é uma gama aí de sistemas, processos associados a ferramentas e machine learning e várias outras iniciativas que trazem aí um enfoque para a segurança do paciente, né? E otimização aí de processos assistenciais, gerando uma eficiência operacional. E essa otimização, ela desburocratiza, né, as atividades aí do profissional assistencial, gerando uma eficiência de tempo e promovendo aí uma liberação desse tempo para ele atuar de uma forma mais efetiva junto ao paciente.
E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que lembrar que as tecnologias por si só, elas são apenas o meio. Então, as colegas aí explanaram muito bem a importância da gente olhar para os 3 pilares antes de qualquer coisa, né? Que são as pessoas, que a gente precisa ter pessoas engajadas, motivadas, treinadas, né? Capacitadas, e também precisamos ter processos seguros, processos bem claros, definidos, que sejam fluidos e também padronizados. Além dos indicadores que vão nos direcionar para saber se essas tecnologias estão sendo efetivas ou, de certa forma, até eficazes. Então, sempre os indicadores meio e os indicadores fim são muito importantes para se associar às tecnologias. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, de forma muito básica, mas extremamente importante, ela parte inicialmente do nosso prontuário eletrônico, né? Então, o prontuário, ele é muito relevante quando a gente pensa aqui em qualidade e segurança, né? Porque as informações, elas devem ser claras e elas devem ter registros sem erros, né? Livre aí de erros. Então, campos estruturados dentro de um prontuário e que essas telas sejam fluídas e otimizadas é muito importante para a gente correlacionar com as tecnologias que hoje a gente tem no mercado, né? Que são muitas em desenvolvimento, mas hoje o acesso a gente sabe que ele não é comum a todos os hospitais. E aí, quando a gente pensa aqui em tecnologia, a gente também tem que pensar em interoperabilidade, né? Então, associada à segurança, quanto menos manual for os registros, quanto mais os nossos sistemas estiverem associados ou linkados aos nossos equipamentos de forma automatizada, menor o risco da gente ter algum tipo de evento com esse paciente, né? E mais fácil da gente fazer o gerenciamento do cuidado para esse paciente. Então, trazendo aqui de forma prática, né? Quando a gente pensa em cuidados assistenciais, a gente tem diversas iniciativas que, pensando aqui em tecnologia, que otimizam o trabalho e trazem segurança. Então, por exemplo, o sistema de checagem eletrônica. Quando a gente consegue trazer toda a rastreabilidade, por exemplo, da cadeia medicamentosa, desde a dispensação, sendo monitorada por código de barras, até o manuseio, administração e checagem automatizada desse medicamento, a gente reduz drasticamente o risco de um evento associado ao medicamento, administração do medicamento. Se a gente tem uma bomba de infusão, por exemplo, integrada e junto a todo esse sistema dessa cadeia medicamentosa, a gente consegue, inclusive, monitorar volume e limitar doses, né? Então, o risco da gente fazer o risco de gerar algum dano ao paciente também reduz drasticamente. Então, pensando nessa interoperabilidade, é muito importante a gente pensar em oportunidades que a gente tem de unir todas essas tecnologias. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias que são voltadas para o cuidado assistencial. Então, por exemplo, a tecnologia do PIC 3CG, que é aquele ultrassom que ele monitora a onda P na passagem de pique. Então, a gente consegue alocar esse pique no átrio, no início do átrio, com uma segurança de saber que a gente está passando esse pique no local certo, evitando qualquer também evento. E os diversos sensores de monitoramento que verificam todos os movimentos do paciente dentro de um quarto, por exemplo. Então, sensores que são baseados em algoritmos
que vão identificar o risco do paciente ter uma queda, o tempo daquele paciente que ele não se movimentou na cama e que é importante a gente fazer a mudança de decúbito. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias que apoiam esse cuidado. E aí, quando a gente pensa numa outra vertente de tecnologia, a gente tem uma linha que traz oportunidades de alerta para apoio à decisão clínica e assistencial. E tudo isso interligado a todos os nossos equipamentos. Então, pensando aqui em monitores multiparâmetros, em dispositivos de ventilação mecânica, equipamentos de hemodiálise, aparelho de pressão arterial, termômetro. Então, tudo isso, ele pode estar ligado entre si e ligado ao prontuário eletrônico. Então, essa integração, ela proporciona uma automatização de alimentação de todos esses dados, inclusive balanços hídricos, né? E por meio de uma análise de machine learning, a gente consegue analisar os algoritmos e identificar em que momento aquele paciente tem algum tipo de risco, proporcionando uma intervenção mais assertiva e de forma antecipada. E ainda nessa linha, né, de alertas para apoio à decisão, hoje uma iniciativa, né, uma ferramenta que eu acho extremamente interessante, né, que é o Laura, hoje chamado aí, né, temos o Lunai, deve ter algumas outras tecnologias na mesma linha, que ele faz uma análise ali da escala de NIOS, BIOS, né, a partir de algoritmos também, que identifica se aquele paciente está se deteriorando. Então, a gente, inclusive, ele pode estar interligado ao time de resposta rápida. Então, à medida que o colaborador verifica os sinais vitais, automaticamente o sistema faz essa leitura por meio desses algoritmos e ele identifica aí a necessidade de acionar o time de resposta rápida. E isso reduz drasticamente a deterioração do paciente, principalmente em unidades de internação e parada, né, principalmente. E temos outras tecnologias, acho que até foi citado aqui o NoHarm, que é uma tecnologia de apoio à farmácia clínica, que ele faz toda a análise da cadeia medicamentosa a partir da prescrição médica, fazendo análise se existe duplicidade na prescrição, se a dose ela é adequada, se tem algum tipo de interação medicamentosa naquela prescrição, correlaciona com alergias, ajuste de posologia. Inclusive, ele faz análise se o tempo de tratamento que está prescrito para o paciente é adequado. Isso gera uma grande eficiência, né, porque o paciente não vai receber medicamento a mais e além disso, evita aí eventos adversos. Dentro dessa linha, a gente tem inúmeras iniciativas, aqui foram só algumas. E aí eu quero entrar numa outra vertente aqui, quando a gente pensa em eficiência, que é o nosso sonho, vou dizer aqui, que é a criação de uma escala de trabalho baseada em carga de trabalho e produtividade. Então, a gente já teve aqui 2 empresas que a gente tentou desenvolver aí um dimensionamento de enfermagem de maneira automatizada, que ele faça toda a análise de perfil epidemiológico desse paciente, carga de trabalho, complexidade, e transforme isso num score que vai nos predizer a melhor alocação do nosso time de colaboradores. Estamos aí numa nova tentativa, né, de desenvolver esse algoritmo, então esse é o nosso sonho de consumo, espero que em breve a gente tenha alguma novidade aqui. E aí também temos outras ferramentas, né, pensando em diminuição da carga de trabalho do colaborador,
por exemplo, o NeoPass, que é da empresa Robox, é um aplicativo que o paciente tem ali ou no tablet ou no seu celular, e ele faz um acionamento diretamente para a área de apoio ou a área operacional. Então, por exemplo, ele precisa ali de uma toalha, precisa limpar o banheiro, ele quer uma água. Isso não passa pela enfermagem, isso vai direto, né, por meio aí da interoperabilidade, e ele aciona essas áreas de apoio. E isso hoje, aqui dentro da nossa instituição, reduz de 80% a 90% a demanda de pedidos para enfermagem. Então, só aquilo que é exclusivamente da enfermagem, que corresponde a mais ou menos 15% dos chamados, vai para a enfermagem. Isso ajudou muito aí nessa redução da carga de trabalho. E aqui, eu acho que existem outras iniciativas, dispensário eletrônico, por exemplo, de medicamento, né, que além de pensar em ineficiência, de você não manter ali um estoque local, tem a questão reduz aí o tempo de deslocamento, né, de colaboradores, da entrega. E, por fim, gostaria de citar aqui a questão dos command centers, né, que eu acho que é um grande ganho para a saúde, né, para a qualidade, a questão das análises aí de previsibilidades, então, tanto do ponto de vista operacional, pensando em internação, auto-ocupação, mas principalmente do ponto de vista dos cuidados, né, da assistência. Então, você conseguir monitorar por meio de uma sala, dentro de uma sala, na verdade, os cuidados que estão sendo prestados ali àquele paciente de forma integrada à bomba de infusão, ao monitor multiparâmetro, às câmeras de mapeamento de risco, isso traz uma segurança muito grande e gera uma eficiência, né? Porque um paciente que, de certa forma, tenha algum desfecho que poderia ser evitado, é um custo para a instituição e um custo para a sociedade, porque aí a gente tem que pensar também na qualidade de vida desse paciente. Então, como o meu tempo aqui era curto, o que eu tinha para trazer de uma maneira muito geral, né, foram esses pontos aqui, mas a gente tem inúmeras oportunidades, inúmeras possibilidades. Aqui dentro da DASA, a gente tem uma área de inovação e tecnologia que a gente faz captação aí de parcerias para a gente desenvolver iniciativas que estejam relacionadas à qualidade, à eficiência, a um melhor desfecho para o paciente, mas são inúmeras, então acho que aqui eu tentei tangibilizar aquelas que estão um pouco mais avançadas. Então, obrigada pela oportunidade. Excelente, Elizabeth. Acho que você cobriu de uma maneira muito abrangente, né, as iniciativas relacionadas à tecnologia que podem nos ajudar a mitigar os riscos nesses cenários. Muito obrigada, foi excelente. Bom, quero convidar agora todas as debatedoras para se juntarem a nós. Muito obrigada. Marília, Lilian, Najara, Beth, excelentes discussões. Muito obrigada, trouxeram pontos muito relevantes, né? Nós temos algumas perguntas pelo chat, então eu tinha algumas também, mas em respeito aí a quem está participando, vamos seguir nas perguntas aqui pelo chat. Tá? Então, a primeira das perguntas é para a Marília. Marília, você trouxe sobre a reunião semanal dos incidentes como uma iniciativa de melhoria da cultura de segurança. E a colega não identificou, mas ela gostaria de saber um pouco mais de detalhe. Por exemplo, quem são as pessoas que participam, quais incidentes são escolhidos, quem lidera a reunião, é a qualidade ou alguém da alta administração? Vai trazer um pouquinho mais de detalhes. Obrigada. Ok, obrigada pela pergunta. É o seguinte, o nosso
núcleo de segurança do paciente, ele é um núcleo rede, né? Cada hospital tem o seu núcleo de segurança tático operacional e a gente tem um núcleo estratégico que é coordenado por mim. E participa desse núcleo, dessa reunião, das sextas-feiras, todos os diretores médicos dos hospitais, o vice-presidente assistencial da rede Mater Dei, todas as gerentes de enfermagem e as gestoras de qualidade de cada hospital. O núcleo tático e operacional, ele faz a gestão dos eventos de forma local no seu hospital e são trazidas para esta reunião às sextas-feiras, as análises preliminares, né, onde foram utilizadas, feitas as entrevistas, feita a cronologia, analisados com base nas ferramentas de qualidade que nós trabalhamos. A gente já traz também para essa reunião um plano de ação preliminar. Na presença de todos os diretores e do vice-presidente, todos os incidentes graves e moderados são discutidos nesse núcleo. A gente entende que neste núcleo, composto por pessoas estratégicas da rede, a gente consiga fluir com as iniciativas de forma mais imediata, aprovação das melhorias, o desdobramento das melhorias e o compartilhamento destas com todos os hospitais. Então, acontece todas as sextas-feiras, todas essas pessoas presentes. Essa reunião do núcleo, inclusive, agendada pela secretaria da diretoria. Então, há um envolvimento muito bacana de todos os diretores e da vice-presidência da rede. O nosso CEO participa, às vezes, dessas reuniões, e os resultados dessas reuniões são levados ao conselho de administração, né? A gente por meio do vice-presidente assistencial. Assim acontece. Mais alguma dúvida sobre a pergunta, sobre a resposta? Estou à disposição para esclarecer. Acho que todos os pontos foram abordados, Marília. Muito obrigada. Bom, nós temos aqui uma segunda pergunta do André Japiaçu. Vou direcionar para a Najara, por gentileza. Najara, vocês têm a experiência de chamar pacientes egressos do hospital ou familiares de pacientes para iniciativas de segurança? Como é que é isso no Sírio? Tem essa experiência? Eu vou contar uma experiência bastante recente relacionado a isso, que é aquela grande frase, né? Nada de nós sem nós. A gente acabou de revisar toda a estruturação de processos para pacientes com transtorno do espectro do autismo e, obviamente, a percepção de paciente, família e, sobretudo, familiares fizeram parte da construção desse processo e incluídos. Isso é bastante interessante porque ninguém mais conhece os gaps dos processos e como ele pode ser melhor do que quem o utiliza, né? Então, ouvir a voz, nenhum de nós, gestor, é capaz de perceber isso, se não, de fato, utilizar aquele sistema e entender todas as demandas. Inclusive, eu acho que vale aqui ressaltar, todos nós somos afeitos aí aos modelos de ciência da melhoria e todos os modelos de projetos que envolvam transformação precisam ter um representante do paciente família, inclusive para guiar e, obviamente, individualizar o cuidado centrado na pessoa, que é o nosso maior objetivo. Então, todos os projetos se envolvem e dei um exemplo aí de um bastante recente, com resultados bastante importantes, interessantes para a nossa instituição, dentro do cuidado centrado na pessoa, de um atendimento inclusivo e de qualidade. Excelente. Obrigada, Najara. Bem, nós temos duas perguntas aqui que falam sobre a questão dos treinamentos. Então, vou direcionar para a Lilian. Então, Lilian,
A Isadora Prado pergunta como você realiza os treinamentos dos colaboradores sobre qualidade e segurança num cenário de recursos limitados. Na mesma linha, a Cristiane da Silva traz o questionamento, né? Considerando a sobrecarga das equipes assistenciais, qual o melhor formato ou modelo que seja mais eficaz para os colaboradores participarem das iniciativas de educação continuada? Porque é um grande desafio mesmo que temos no dia a dia, né? Lilian, por favor. Bom, obrigada aí pelas suas perguntas. Há algum tempo, a gente tem feito uma revisão de todo o nosso modelo de atuação, um foco em formação contínua, né? Eu trouxe um pouquinho aqui dentro do nosso tema, de que maneira a gente faz isso, fortalecendo a análise de resultado e o desdobramento delas para toda a equipe multiassistencial e também apoio. Como é que a gente trabalha hoje? A gente define dentro da nossa agenda de rotina, considerando inclusive a escassez de tempo desses profissionais para saírem do beira-leito, né, das unidades especiais para estar com a gente, momentos em loco, certo? Para que a gente consiga conversar sobre resultados mensurados e gerados daquela unidade. Isso acontece não só pela própria formação da enfermagem, que é um time que anda muito junto com a qualidade nesse processo de educação continuada, porque a gente entende que a enfermagem tem um papel fundamental na formação do colaborador. Então, todas as iniciativas nossas que envolvem gerar fóruns para discussões de indicadores e de resultados de evento, de não conformidades de processo que envolve o nosso programa de auditoria interna de qualidade integrada, como eu disse, que envolve várias áreas complexas. A enfermagem é sempre nosso braço para gerar a transformação. Isso repercute em redução de tempo, para não ter que dobrar para um resultado que já foi discutido e que ela, estando presente, dá para a gente grande oportunidade, né, explicativa e de trazer para a gente a clareza das fragilidades e potências daquela unidade. Fora isso, a gente capacita também a enfermagem nesse momento, assim também como o médico, nas reuniões direcionadas para a gestão clínica, que acontecem todas as semanas, para que, a partir da informação e da discussão e proposta de ação, com o olhar deles e com sugestões deles, eles têm a responsabilidade de desdobrar isso nos momentos que eles estão sentindo dentro do processo deles. E aí eu falei muito sobre a questão dos momentos de round, eu falei muito de discussões de plano terapêutico, mas há também um momento de discussão com a equipe multiassistencial, a equipe deles, propriamente dito, para falar sobre os resultados daquela unidade. E o quanto elas são responsáveis, de que maneira elas podem contribuir para mitigar esses riscos e, principalmente, envolver o paciente e o familiar. De que maneira a gente sobrepõe isso? Com a qualidade, escritório de qualidade da instituição e o nosso núcleo de segurança do paciente. Nós temos aqui o nosso núcleo que está gerido dentro do escritório de qualidade, ele tem a sua equipe própria, que faz um trabalho muito em loco, mensalmente, e um trabalho bem robusto. Eu posso dizer que uma semana praticamente é destinada às visitas do beira-leito, para conversar com o paciente, com o familiar e também com a equipe que está atuando no sentido de fazer-nos refletir não só sobre os resultados, o que o núcleo vem gerenciando de risco, de eventos, né? Um olhar muito personalizado para aquele processo, mas também para discutir de que maneira o olhar integrado tem acontecido para esse paciente e para esse familiar e colaborador. Então, assim, a gente tem trabalhado numa instância de alta governança com discussões das fragilidades institucionais que envolvem resultados de protocolo, comissões obrigatórias e todas as dificuldades que a gente vem tendo com relação ao nosso nível de qualidade e saúde do nosso colaborador e, contrapondo isso, fortalecendo a relação entre o colaborador, capacitando ele, dando braço a ele, dando ferramentas e ajudando eles a pensar de maneira para além da caixa,
porque esse tem sido o nosso desafio, para a gente acompanhar nessa condução de educação continuada com o paciente, time multiassistencial e paciente familiar. Com relação à equipe de apoio, hoje a gente capacita muitos nossos gestores da gestão de apoio, para que eles levem para as pautas deles a necessidade de entendimento dos conceitos que são muito amplos em relação ao olhar para a segurança do paciente, de que maneira esse colaborador, de onde é que ele estiver, ele pode contribuir, e de que maneira eles podem nos ajudar como agente de transformação, via notificação de algo que eles via abordagem como cooperação a um profissional da área técnica, assistencial, que não está percebendo, às vezes, um leite que precisa ser olhado, porque isso acontece muito. E, de uma maneira geral, a gente tem o nosso fórum mensal, onde nós levamos todos os gestores, gerentes, coordenadores, até a supervisão, para discussão e apresentação dos nossos resultados estratégicos institucionais que envolvem assistência e também despejos financeiros. O nosso gestão à vista, propondo uma melhoria do desdobramento daquilo que a gente precisa, que a gente busca, mas fazendo isso de uma maneira conjunta, colaborativa e corporativa. Excelente, Lilian. Acho que abordou de maneira bastante completa o questionamento. Obrigada. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui da Cristiane. Beth, vou direcionar para você. Uma pergunta interessante sobre a questão da pesquisa de satisfação dos colaboradores, né? Como a pesquisa de satisfação dos colaboradores pode cooperar com as questões de segurança dos pacientes, né? Que ao realizar essas pesquisas de maneira, eu entendo, mais cíclica e não anual, que nós temos um bom campo de atuação na segurança, né? Acho que o questionamento talvez seja qual a melhor periodicidade. E também a Cristiane questiona que há muitos pontos subjetivos habitualmente nessas pesquisas que envolvem muitas vezes a interpretação do leitor, né? Como é que a gente elimina ou usa esses pontos? Obrigada, Beth. Ótimo, Cláudia, obrigada pela pergunta. Fiquei aqui um pouco reflexiva em relação à temática, porque eu acho que a pesquisa de clima, ou de satisfação, vamos dizer assim, ela te traz uma riqueza, mas uma riqueza de pontos coletivos, né? Então, de forma estratégica para a empresa, para uma atuação em cima das principais dores de uma empresa, ela é extremamente importante e interessante, principalmente quando a gente está numa evolução cultural, que a gente esteja criando ou trazendo esses colaboradores para o engajamento. Essas respostas de forma coletiva, elas têm um peso muito grande para o planejamento estratégico da empresa. Mas entendo aqui a Cristiane que quando a gente vai para um âmbito mais qualitativo, ela não consegue ter tanta sensibilidade, né, para abarcar esses pontos que estão mais relacionados à qualidade e segurança. E aí, Cristiane, eu acredito que o ideal é que haja outros desdobramentos além dessa pesquisa, né? Então, ela ser anual, eu acredito que não teria nenhum problema, porque o que se levanta ali será o subsídio para ser desenvolvido o planejamento estratégico para desenvolvimento do colaborador. Mas aí a gente tem que ter outras alternativas para ter essa sensibilidade maior que você espera. E que nós esperamos, né, como um todo. Então, de repente, promover outras ações, por exemplo, grupo focal com colaboradores. Então, você fazer uma seleção ali, né, ou fazer um convite aberto para alguns colaboradores que queiram contribuir
com os pontos de fragilidade ou as oportunidades de melhoria que são entendidas como importantes, eu acredito que uma outra iniciativa, até a Najara trouxe aqui a participação efetiva, né, do colaborador ali no desdobramento dos planos de ações. Então, por exemplo, o próprio café com a liderança, né, isso possibilita uma abertura para ouvir, se aproximar e criar esse momento ali de discussão, que não seja um café, mas que seja uma visita. Eu sei que o Círio, né, ele tem essa questão da visita no setor, né, então já é algo ali que está muito, muito aberto. A Najara trouxe a questão da alegria no trabalho, é uma ferramenta que te possibilita também trazer as suas dores, discutir as soluções a partir do olhar do colaborador. Então, assim, todas essas possibilidades de escuta ativa, elas respondem aqui à sua ansiedade. Então, acredito que vai ter que partir de você uma sugestão lá dentro da instituição. Então, essa é minha contribuição aqui. Tá? Obrigada. Obrigada, Beth. Foi bem respondida. Bom, vou fazer uma pergunta e peço que uma de vocês responda, aquela que se sentir mais confortável, que tiver na sua instituição essa experiência. Então, a Ana pergunta: na experiência das instituições que trabalham com equipes de técnicos que seriam cobertura para todas as áreas, qual a forma de seleção desses profissionais? Se observam que esse tipo de time institucional tem custo-benefício efetivo. Quem gostaria de responder? Alguém? Alguém trabalha com técnicos que fazem cobertura em várias diversas? Eu. Quer contribuir, por gentileza? Sim. Como eu coloquei no início, nós temos uma unidade, né, de compartilhamento. A gestão é feita por um enfermeiro. Nós temos 16 técnicos que estão preparados para atuarem de forma multidisciplinar. E esses técnicos contribuem para a cobertura, né, das unidades em situações de absenteísmo, como essa área também faz o planejamento de demanda, né, eles atuam nessas unidades, na cobertura de aumento esporádico de demanda, na questão das horas, né, que são extras nas unidades, que a gente atribui depois o banco de horas, no caso de folga, para a cobertura dessas unidades. O custo disso eu não tenho para passar neste momento, mas a gente pode, posso deixar o meu contato para acesso ao enfermeiro da unidade, onde ele pode transferir esse custo. Mas a gente tem, para gerenciar esse grupo, o custo, né, de um enfermeiro responsável por treinar, por monitorar, por remanejar, né? Assim como um enfermeiro que faz a validação desses profissionais na ponta, se eles estão aptos para atuar nas diversas áreas, e também um técnico educador que acompanha. Maria, algum cuidado especial em relação à seleção desses profissionais? Sim, do ponto de vista de seleção, né? Profissionais que já tiveram experiência dentro do nosso próprio hospital, geralmente são aproveitados são trazidos das nossas unidades da educação corporativa, né? A gente não tem nesse grupo técnicos que vieram de fora, eles são selecionados a partir da experiência em torno de 2 anos dentro do nosso hospital. Obrigada. Bem,
Uma colega aqui está perguntando se poderíamos falar novamente o nome da tecnologia para a terapia medicamentosa. É o no harm, é isso, né? Certo? Isso mesmo, Cláudio, no harm. Perfeito. E este outro eu não me lembro. Queria, por favor, o nome do app para os serviços de apoio. É o da Rumox, né? O Neonpass. Neonpass da Robox. Obrigada, Beth. Imagina. Bem, tem uma outra pergunta aqui, vou direcionar para a Najara. Najara, você trouxe diversas abordagens bastante interessantes, né? Como medir o resultado dessas abordagens? Tá bom, excelente pergunta. Obviamente, a gente pode e mede por indicadores de processo, de envolvimento, de ativação dos profissionais a esse respeito. O resultado dessas ações, conforme já dito aqui, pode ser medido por pesquisas de clima organizacional e pesquisas de percepção de cultura de segurança. Vou dar só um exemplo: algumas medições do Trabalho com Alegria resultaram em mais de 1.000 melhorias implementadas, que partiram dos nossos profissionais, 81% em avaliação dos colaboradores que participaram, né, das nossas unidades, respondem que se sentem seguros para participar das decisões no ambiente de trabalho, 88% sentem que têm acesso a diversos canais de acolhimento e escuta, e obviamente aqui foram ditos outros, inclusive que eu aqui não citei, mas que também estão presentes na nossa rotina diária, e além disso, a gente consegue trazer alguns indicadores de resultado. Eu trago alguns exemplos, aqui tem iniciativas de redução de dano evitável, de melhoria de adesão à higiene de mãos, então, quanto de consumo de álcool gel se espera a partir de mobilizações como esta. Obviamente, dias entre infecções de corrente sanguínea, se tratando aqui da corrida de higiene de mãos. Além disso, o aumento das notificações de circunstâncias de risco e NIR/MIS, que traduzem o aumento da consciência situacional dos nossos colaboradores e do fomento à cultura de segurança. Eu trago para vocês um dado de aumento considerável nos últimos 2 anos, relacionados a todas as ações implantadas, um aumento aí de 24%. Concomitantemente, o aumento da ocorrência de eventos adversos evitáveis e que pode ser estratificado nas diversas categorias aí de classificação dessas ocorrências. Então, aqui só algumas formas de como a gente tem acompanhado e medido isso. Um outro que a gente tem acompanhado bastante é o percentual de notificações identificadas, que também traduz segurança psicológica, né? Então, quando um colaborador se sente seguro para se identificar na notificação, também é um outro indício, também um indicador aqui monitorado, tá bom? Obrigada, Najara. Vou passar para a Lilian agora. É uma pergunta interessante, Lilian. Como desmistificar a hierarquia de poder com a própria alta gestão? Excelente pergunta. Bom, a gente trabalha aqui muito o conceito de dar autonomia ao nosso colaborador a partir do acolhimento e do desenvolvimento contínuo do diretor para com todas as camadas organizacionais. Desmistificar o conceito aqui trazido, para mim, é fortalecer cada vez mais a importância da média e alta gerência que cada instituição tem. Eu vou dar um bom termo. Aqui na nossa instituição, eu falo que nós não temos média gerência, nós temos alta gerência. Por quê? Toda a nossa estrutura de alta governança aqui dá a todos os gerentes a liberdade, e aí eu acho isso muito, muito importante, que é um celeiro muito fértil, de discutir ações estratégicas para
o fortalecimento da cultura organizacional e por tudo aquilo que é propósito enquanto instituição. Então, quando eu falo de desmistificar o conceito que está ligado à alta governança, à gerência, à média gerência e assim sucessivamente dentro da estrutura organizacional, eu acho que tem muito de um olhar para a alta governança, de que maneira eles atuam com toda a estrutura que eles possuem. Grande parte são médicos, grande parte não estão 100% para o negócio, né? Eles são médicos por formação e atuam também. Então, eles precisam acreditar em quem estão aí, em quem está aí atuando e vindo somar na cadeira estrutural deles enquanto estratégia e nível tático. Aqui eu tenho uma felicidade muito grande porque nós temos aqui liberdade de voar em relação a todas as ideias que nós temos para colocar em prática, sempre respaldada pelo nosso CEO, por exemplo, que é um gestor muito ligado no resultado operacional assistencial. Junto dele vem toda a cadeia diretiva que envolve diretoria clínica, diretoria técnica, diretoria de apoio administrativo e operacional. Eu desmistifico porque nós, gerentes, temos a condição de mostrar que a gente deve buscar a oportunidade que nós temos para evoluir, mostrar para a diretoria, né, para a alta gestão em si, todo o nosso conhecimento e desejo de fazer diferente. Então, eu estou falando de novo de cooperativismo, estou falando também de confiança, né, de relações de confiança, de relações de proximidade e de valorização, principalmente. Falamos tanto em valor de colaborador, mas a gente também precisa ser muito olhado. Né? O diretor aqui também precisa ser muito olhado. Nós precisamos ser muito olhados e valorizados também. E eu valorizo muito o time gerencial, o time de coordenação, porque quem faz a coisa acontecer na instituição são eles, junto com a gente, óbvio, mas são eles que dão a vida por esse negócio, são eles que se movem para esse negócio, e com o suporte nosso é que, de fato, as coisas acontecem. Oi, gente, falando aqui com o microfone fechado, mil perdões. Então, muito obrigada, Lilian. Vou direcionar uma última pergunta agora, acho que tem tempo, para a Beth. Beth, nós sabemos muito bem, e você trouxe, sobre os potenciais benefícios da tecnologia, né? Mas nós sabemos que nós ainda estamos distantes, né, de incorporá-las na sua máxima potencialidade, né? Por que que isso acontece e como seguir? Cláudia, obrigada pela pergunta. Realmente, eu venho aqui de um histórico que a gente já tentou, já testou, até dentro da minha fala, eu até trouxe uma questão, né, quando a gente tentar construir um dimensionamento de enfermagem automatizado, a gente ficou por quase 2 anos tentando desenvolver uma ferramenta com uma empresa, né? E assim, foi um investimento financeiro muito grande, muito alto, e um investimento de tempo, né? Do capital intelectual de vários colaboradores, de várias pessoas do meu time, e a questão mesmo de tempo. E a gente não conseguiu rodar essa ferramenta de forma que ela agregasse valor. Então, tinha um certo valor, mas quando você equalizava, né, avaliava a equação,
valor versus investimento, ela não se mantinha, né? Não se demonstrava efetiva. E aí eu transponho isso para a realidade. Então, hoje, para a gente dispor de um investimento para subsidiar aí qualquer tipo de ferramenta tecnológica ou para implementar, a gente, mais do que nunca, precisa demonstrar o valor. E esse valor, claro, que tem um peso muito grande quando a gente pensa em qualidade e segurança, mas ele também tem que estar atrelado à eficiência, né? E à eficiência financeira, mesmo que seja uma redução de tempo que vai otimizar o tempo daquele colaborador para ele estar realizando outros tipos de atividade. Quando a gente pensa em ferramentas de interoperabilidade, por exemplo, a gente tem N questões envolvidas. Então, a questão da padronização de semântica, a questão de vocabulários, nomenclatura, tudo isso é muito complexo, né? Quando você vai desenvolver isso do zero, mas mesmo empresas que já estão no mercado, quando a gente vai fazer essa integração, vai fazer um piloto, você vê que existe muitos gaps ainda, né? Então, assim, resumindo, o desenvolvimento, em geral, ele é muito lento, a implantação mais lenta ainda, a gente tem que dispor de recursos físicos, né, tempo e a questão mesmo do capital intelectual para fazer todos esses ajustes, e aí isso muitas vezes se torna inviável. Então, assim, não é para desanimar ninguém, tá, gente? Porque a gente tem muitas coisas que estão evoluídas e que estão implantadas, todas essas iniciativas que eu trouxe aqui, elas são realidade hoje aqui onde eu trabalho, claro que ainda em processo de aperfeiçoamento, muitas delas em amadurecimento, mas hoje a gente ainda não tem essa abertura ou essa facilidade de acesso, mas acredito que muito em decorrência desses fatores que eu trouxe aqui. Tá? Mas pensem lá que eu falei no início, gente, o prontuário por si só, ele é a base essencial para tudo. Se a gente já tiver um prontuário ali que ele tenha uma usabilidade fácil, rápida, intuitiva, que isso a gente pode fazer internamente com a nossa própria TI, isso já vai fazer a gente ganhar muita eficiência e segurança para o paciente. Obrigada, Beth. É realmente complexo. Talvez o uso de metodologias ágeis possam nos ajudar, né, a caminhar de uma maneira mais célere aí nesses desenvolvimentos. Super, super obrigada. Bem, nós chegamos ao fim do nosso debate. Então, primeiro quero agradecer à ANAP pela organização e todo o apoio, agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco, que contribuíram com as suas perguntas pelo chat, e especialmente agradecer a Marília, do Mater Dei, agradecer a Lilian, do Albert Sabin, a Najara do Sírio e a Beth da DASA, que disponibilizaram aí seu tempo, seu conhecimento, contribuições super relevantes e complementares aqui, e que trouxeram uma excelente discussão e reflexão, tenho certeza, para todos os participantes. Então, muito obrigada, excelente debate, aprendi bastante também, e fica aqui disponível, em breve, em alguns dias, o vídeo pelo YouTube da ANAP. Tenho certeza que muitas outras pessoas, outros profissionais vão se beneficiar desse rico debate. Muito obrigada a todas vocês, um excelente dia a todos. Até logo, obrigada. Tchau, pessoal.